Quem tá? Boa noite, pessoal. Nós vamos estar também no meu canal do YouTube, tá certo? Vai ser transmitido por lá e também por aqui pelo Instagram, certo? Então, vamos já começar, né? Hoje vamos falar para nutricionistas, estudantes de nutrição que querem trabalhar com diabetes, certo? Então, nós vamos trabalhar com esse público hoje. Lembrando que a gente está no YouTube, né? Com as pessoas vão nos acompanhar lá. Vocês podem também mandar as perguntas. E nós vamos estar lá, certo? Então, vamos falar hoje sobre se eu não conseguir melhorar os exames ou controlar o diabetes do meu paciente. Então, quem é que não tem insegurança na hora de atender um paciente já com diagnóstico de diabetes? Então, na live passada, eu falei sobre pré-diabetes, certo? Quem não assistiu nossa live, está no nosso canal do YouTube. Vocês podem entrar lá, Raquel Ataíde, que vocês vão ter todos os nossos vídeos, inclusive nossas séries, sobre vários temas. Então, mas hoje já vamos falar para os nutricionistas e estudantes de nutrição que querem atender pacientes com diagnóstico de diabetes. Lembrando que eu estou ao vivo no YouTube, tá? Vocês que tiverem perguntas podem me mandar a qualquer momento. Então, pessoal, o que fazer, né, quando os resultados dos exames ou o controle do diabetes do paciente não melhora? Então, Raquel, e se eu não tiver resultados do meu paciente, eu não conseguir melhoras, né? Então, o que é que eu posso fazer? Certo? Então, principalmente, a gente tem que trabalhar, né, com os resultados desfavoráveis dos exames, que podem gerar ansiedade, estresse no paciente. Como lidar também com os aspectos emocionais? Olha só. Como é que, primeiro, toda vez que a gente vai atender um paciente com diagnóstico de diabetes, certo? Quando a gente for atender um paciente com diagnóstico de diabetes, que quem dá o diagnóstico é o endocrinologista, né? Então, o paciente ele já vem com ou já é um paciente antigo, né? Que tem o diagnóstico a tempo, já faz uso do medicamento, porém nunca foi no nutricionista. Então, tem esses dois casos que operam bastante, certo? Hoje em dia, as pessoas elas estão bem mais conscientizadas da importância do nutricionista no contexto das doenças crônicas, não só diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares. A nutrição é a pedra angular. É tanto que todas as diretrizes das doenças crônicas, desde que sejam diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas enfatizam, né, a importância desse ter um acompanhamento nutricional, tá? Um acompanhamento com o nutricionista. Então, primeiro você tem que oferecer esse suporte emocional. Muitas vezes eles não sabem nem o que é a doença, certo? Eles não sabem nem o que é a doença. Então, vocês têm que ensinar o que é, vocês têm que mostrar, certo? Não é fazer parvora, é trabalhar com eles. Muitas vezes estão estressados, no DM1, que muitas vezes é aquela diagnóstico tipo 1, que dá mais em crianças. E aí você tem que trabalhar
você tem que trabalhar com a criança e com a mãe. Ou seja, os pais, os responsáveis, não só a mãe, tá? Os responsáveis pela criança que vai ter o cuidado. E aí é muito mais difícil, certo? Por quê? Porque você tem que trabalhar também, né, a ansiedade, a mãe, o medo, que é a família. Então, também tem que trabalhar a criança. Então, esse fator, efeito psicológico, ele é essencial para você acolher e ter empatia com o seu paciente com diagnóstico de diabetes. É você saber acolher aquele momento, aquela dúvida, certo? E que você não só faça um plano alimentar, que você faça uma alteração para que alcance os resultados necessários para ele. Tá bom? Então é isso. Pessoal, então o efeito psicológico. Vamos lá. Então, informação. A comunicação clara e empática é essencial para informar o paciente sobre resultados de exames desfavoráveis. E como é que eu posso conversar? Comunicação clara, muitas vezes, qual é a interpretação de exames bioquímicos? Glicemia, jejum, hemoglobina glicada. Então, a gente vai precisar. Então, o paciente chegou com uma hemoglobina glicada de 7, né? Após um mês de acompanhamento, ele continuou ali com 6,8, 6,9, não saiu, não mudou a hemoglobina glicada dele, e aí ele faz. E agora, o que é que eu faço? Então, a glicemia em jejum, ao acordar, está muito elevada ainda, ao deitar, está muito elevada. Então, são informações, são preocupações que ele vai gerando, essa ansiedade vai piorando mais ainda. Então, por isso que na primeira consulta, é importante para o nutricionista ser claro, obter metas alcançáveis. Não adianta você colocar lá um paciente que chega com hemoglobina 9 e colocar, aí vamos deixar no 6 daqui a um mês. Não. Daqui a um mês, em 6, um paciente diabético que é recém-diagnosticado. Então, vamos colocar, né, palpável. Vamos colocar metas realistas que não gerem frustrações nos nossos pacientes. Então, a comunicação clara é importante nesse momento, tá certo? Trabalho em equipe também, não é? Envolver outros profissionais, caso sejam necessários, um psicólogo, né? Se ele já tem um acompanhamento do endocrinologista, então é necessário também você colocar esse paciente em outras fases que sejam necessárias, tá bom? O trabalho em equipe é primordial. Monitoramento, né? É fundamental também a gente acompanhar os valores, por exemplo, fazer aquelas furadinhas do dedo e colocar metas. Por exemplo, eu preciso saber em qual momento que está mais elevado, porque aí você faz o ajuste para o seu paciente. Então, é primordial esse ajuste e conhecer. Eu gosto muito assim, por exemplo, eu sou da fase que digo, o diabético pode comer tudo, mas nem tudo lhe convém, assim como também qualquer outra pessoa que não tem o diagnóstico. Então, não é só o diagnóstico que vai me limitar, é porque tem alimentos também que a gente deve trabalhar. Então, o que é que acontece? De manhã, tenho pacientes que está acordando muito alto e ele repara, doutora, quando eu como a tapioca com queijo, minha glicemia eleva muito. Ah, Raquel, você vai cortar a tapioca? Não, vamos agregar valor. Beleza, você está comendo só a tapioca, vamos botar agora uma tapioca com ovo, com queijo. Você está tomando também alguma coisa, um café, né? Uma fruta. Então, você vai dar mais valor àquele café da manhã para poder ver se melhora também a questão da glicemia. Então, são estratégias que você vai fazer. E a gente, para isso, precisa do monitoramento, de fazer, né, a monitorar a glicemia do paciente. É essencial para a gente conhecer, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Um desafio aí para esse paciente. A gente pode fazer uma abordagem personalizada de tratamento, tá certo? Eu gosto muito de começar com anamnese.
Eu gosto de começar perguntando ao meu paciente atividade física, a rotina, quais são os medicamentos. Então, tudo isso eu preciso conhecer do meu paciente para poder tomar alguma medida, né? Então, todo esse contexto eu preciso ter levantado, tá certo? Então, anamnese. O nutricionista que está no nosso grupo, Nutrição e Cursos, ele tem recebido protocolos que eu tenho enviado, protocolos mínimos de atendimento. Quem é do nosso Clube da Nutrição, nossos alunos que estão conosco, recebem protocolos mais eficientes, mais elaborados, protocolos toda semana para atendimento, para seguir no atendimento, com anamnese, perguntas, o sono, intestino, tudo isso está envolvido no meu controle também glicêmico, não é só alimentar. Então, eu costumo dizer assim, tem um amigo meu que falou de um balde cheio d'água. Tá lá, tá enchendo, quando chega na borda o povo pensa, é porque eu comi o quê? Mas na verdade é todo um contexto. Dormiu, intestino, medicamento, estresse e alimentação. A alimentação é primordial, é a chave, é o carro-chefe, mas não é sozinho. Então não é só você fazer um ajuste de carboidrato, dos macronutrientes. É você fazer um ajuste no contexto do estilo de vida do seu paciente. É um sedentarismo, é um paciente que não caminha, que vai... Estava conversando com um senhor, ele vai na padaria na esquina da casa dele. Ele pega o carro, é um arrodeio de carro. Arrodeio mesmo. Para poder ir, mas não vai andando, né? Então, muitas vezes, é esse contexto que a gente está inserido. Então, é importante que o nutricionista veja onde é que está o seu paciente, tá certo? Então, é fazer abordagens personalizadas e primeiro conhecer hábito, porque... Para o seu paciente, para o seu plano, nutricionista que eu vou dizer para vocês, para o seu plano alimentar dar resultado, ele precisa ter adesão. O seu paciente, ele precisa aderir àquele plano alimentar. Caso contrário, não é você, é o seu paciente que não aderiu. E aí, o que é que eu fiz de errado? Nada, você só fez um plano alimentar que não é coerente com a realidade do seu paciente. Então, é essas coisas que você precisa corrigir, certo? São essas coisas que você... Agora, lógico que você não vai seguir só o que ele come. A questão da educação nutricional também entra, tá? Então, vamos lá. Outra também é a gente fazer, né, usar o monitoramento contínuo da glicose. É importante em tempo real, tem aqueles que já colocam, né? Já não é na pontinha do dedo. Então... Já é mais fácil você ter gráficos. Essas tecnologias avançadas no controle do diabetes faz toda a diferença. Costumo dizer, eu atendi uma mãe que teve a filha com 6 anos com diagnóstico de diabetes tipo 1. E aí ela reclamando que tudo é muito difícil. Eu lembro, isso a gente está em 2024, eu lembro que em 2014, 10 anos atrás, eu atendi uma mãe que ela teve sua filha com diagnóstico, né, de diabetes. E olha a diferença, gente, vocês não sabem o quanto que em 10 anos a tecnologia é favorável. Lógico que a gente tem muito que evoluir, gente, muito que mudar, muito que contribuir. A ciência vai muito além, vai. Só que eu tô dizendo assim, as mães hoje têm muito... Eita, está sem som. Obrigada, Manu, por avisar. Eu vou pedir para ver... Lá ficou realmente sem, a gente teve que encerrar. Obrigada, Manu, por avisar. Estava esse tempo todo falando. Eu estava esse tempo todo falando para vocês ouvirem. Tá vendo que a tecnologia tem muito que avançar? A tecnologia, o pessoal colocou aqui, só que a gente descobriu que eu não consigo em 2 aparelhos colocar ao mesmo tempo simultâneo, mesmo que em aparelhos diferentes. O pessoal vai ver aqui o que, é que a gente faz. Obrigada, Manu. Mas vamos lá. Então, só já que eu parei, eu vou responder. Perguntaram se diabetes tem cura, né, Bruno? Não, não tem cura. Tem remissão, mas não tem cura, tá? Inclusive, já foi uma discussão aí com várias pessoas que querem levantar. Se você quer ter seguidores de forma injusta, é só vocês falarem merda.
falarem abobrinha, desculpa. É só falarem abobrinhas como essas, tá? Chega a ser desrespeitoso com quem tem o diagnóstico. Mas boa pergunta, porque não existe, né? Existe tratamento, existe remissão, existe a gente controlar com a nutrição, mas a cura mesmo até hoje, né? Então, vamos lá. Então, vamos ficando aqui no... Eu vou ver o que é que eu faço. Agora, depois outra. Depois eu vou ver se eu consigo aqui também. Mas, enfim. Bom, então vamos lá, continuando. Depois eu vou mandar esse material aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos continuando aqui. Fatores que vão influenciar o controle de diabetes. Então, primeiro, alimentação. Segundo, atividade física regular, certo? Atividade física regular, não é? É importante, por isso que eu disse, na anamnese é importante, certo? Para você participar. Outra coisa também é o monitoramento contínuo, como eu já falei, monitorar regularmente os níveis e fazer tabelas. Eu entrego para os meus pacientes um modelinho de preencher. Você coloca a data ao acordar, pós, prandial, almoço, antes, depois de dormir. Eu coloco todo o quadradinho, eles vão anotando e eu vou controlando ali aqueles valores, vejo alguns picos, eu peço para eles marcarem os que derem fora da curva, falarem o que é que eles passaram, não só a alimentação, o que eles sentiram, o que é que eles tiveram. Teve um paciente meu que seguia tudo direitinho, mas toda vez que ele discutia com a mulher, a glicemia dele ia para 400, coitado. Ia ter que aumentar. Então, assim, qual é a solução? Raquel, não brigar com a mulher, né? Mas, assim, o contexto da alimentação estava bem direitinho. Então, são essas coisas que a gente deve fazer, tá? Outra coisa também é fornecer educação e suporte para o seu paciente. Então, o paciente com diagnóstico de diabetes, ele necessita de um acompanhamento, né, mais favorável, um acompanhamento, um apoio emocional, materiais didáticos, com não muito escrita, mas com mais didático, principalmente se for criança. Tanto que eu tenho para crianças de M1, eu tenho uma cartilha que explica o que é, como é o tratamento, o que ela pode comer. Então, ser mais didático, mais acolhedor possível, faz com que ele aceite. Porque a primeira coisa que você deve fazer para um paciente com diagnóstico de diabetes é acolher e fazer com que ele aceite. A negação da doença faz com que ele não vá aderir ao tratamento. Eu tenho um paciente, juro a vocês, eu tenho um paciente que ele foi diagnosticado com DM1 aos 8 anos. Hoje ele tem 22, ele não aceitou a doença. Ele não aceitou a doença, ou seja, ele não adere ao tratamento, já teve complicações oftalmológicas gravíssimas, está com complicações renais gravíssimas, porque ele só faz aplicar insulina. Então, é um paciente que nega a doença e essa negação faz com que as complicações venham à tona em tão curto período de tempo. Porque pacientes com DM1 não é para ter essas complicações aos 21 anos, né? Se aderisse ao tratamento, ao plano alimentar, a contagem de carboidratos, a estudar, a ser acolhido, permitir ser acolhido. Então, é um tratamento que eu faço dia por dia. Se vocês querem, eu estou há quase 6 meses, assim, ó. A gente já saiu, por isso que eu digo, fazer metas reais. Eu já saí da hemoglobina de 9 para 8 em 6 meses. Raquel, por que o tratamento não funciona? Ao contrário, funciona até demais. Funciona que uma pessoa que não está aderindo ao tratamento, ela está tendo resultado só por causa da nutrição. Não só por causa da nutrição, porque ela tem insulina, tá? Vamos dar certo o que ele serve. Mas o que eu quero dizer é que a falta de aderir, de aceitar aquela condição,
faz com que você também não vá ter resultados. Então, pacientes com DM2, idosos principalmente, muitas vezes falam, isso eu já sempre tive, deixa. Não dá nada não, doutora, não dá nada não. Chega depois com o pé diabético, chega depois com o próximo. Então, a gente também tem esse papel de acolher, ter empatia, ser claro e encaminhar, procurar ajuda, até mesmo formar grupos. Então, esse paciente mesmo, ele sempre quis ser atleta, então eu chamei um jogador que era DM1 e eu fiz os dois conversarem. Os dois, para ele ver que não é só ele que é o alecrim dourado com diagnóstico, que não é só ele que tem dificuldades, que todo mundo tem, mas que a gente, quando acolhe, aceita e faz o tratamento, a gente melhora bem mais do que ficar em negação da doença. Então, foi muito bacana esse momento. Para mim, eu acho que quem ganhou mais fui eu do que ele. Porque quando eu vi que a idade, eles dois na mesma idade se conversando com o mesmo diagnóstico, eles se entendiam bem mais. Então, fazer esses grupos, promover esses encontros é bem mais acolhedor, né? Bem mais aceita tá vendo que o nutricionista ele sai da contagem, vai para além. É você ir além do que você é capaz. Por um paciente. Eu digo assim, por um paciente ter resultado, eu crio coisas inimagináveis na minha cabeça para eu conseguir resultado. Desde que seja dentro da ética de nutricionistas, tá? A gente tem que respeitar, a gente tem um código de ética e esse código de ética tem que ser respeitado. Então a gente pode fazer tudo, desde que não vá contra, violar o nosso código. Isso é importante, nutricionista. Então, abordagem multidisciplinar, fazer individualizações, promoção da saúde mental e emocional, apoio psicológico é necessário para esse paciente, tá certo? Fazer esse apoio psicológico. Eu tenho alguns artigos aqui que eu ia mostrar no YouTube, mas que eu vou mandar para vocês, tá? Quem quiser só me pedir, tem o meu link, o nosso link na bio, tem o contato conosco, que vocês podem dizer, Raquel, eu quero ler mais. Então a gente tem como controlar o diabetes, estratégias para melhorar os resultados dos exames, a gente tem exames importantes para o controle do diabetes, a gente tem estratégias para gerenciar o diabetes de forma eficiente. Então, tem vários artigos que podem clarear de acordo com a dificuldade. E você pode até encaminhar para o seu paciente, fazer um vídeo mais didático, ou fazer um resumo. Hoje a inteligência artificial é muito acima disso, então ajuda a gente, né, a fazer um trabalho bem mais rápido. Tá? Então, para a gente fazer, é importante para o nutricionista ter medo, né, do atendimento ao paciente com diagnóstico de diabetes. É normal, certo? Porém, você com estudo, né? Com estudo, atualizações, com empatia, com clareza, eu tenho certeza que vocês vão trazer resultado para o paciente de vocês, certo? Seguindo o protocolo, dia 23 de novembro, nós vamos estar no curso. De manhã, nós vamos estar com Marlice, que é a coordenadora, ela está como coordenadora da Sociedade Brasileira de Diabetes na área de nutrição, que é o que nos interessa, e ela vai vir, ela vai trazer todas as atualizações, vão deixar vocês bem a par do que está acontecendo no atendimento, e à tarde eu vou estar falando sobre contagem de diabetes e vou entregar protocolos para DM1, diabetes médio gestacional, DM2. Então, vocês vão ter o protocolo passo a passo para esse atendimento, tá? Que aí vai te ajudar a seguir as perguntas, o que eu falta para eu ver. Então, não é que vai te ensinar, vai te guiar, tá? Porque com certeza você já sabe. Então, e a contagem de carboidratos, como é que a gente faz? Então, tudo isso nós vamos estar no dia 23 de novembro para fortalecer, né? Porque a Paraíba, ela tem um número de quase 10% da população com diagnóstico de diabetes. E pior do que o diagnóstico de diabetes é não ter o diagnóstico. São pessoas que não têm diagnóstico, porém são.
Então, é também a gente saber captar, atender, direcionar e saber controlar. Porque a diabetes, ela não tem cura, mas ela tem um acompanhamento que vai oferecer uma vida digna para quem tem um diagnóstico, tá certo? Então, vamos estar nesse encontro no dia 23 de novembro, vamos estar promovendo, né, para o nutricionista esse momento. Eu quero que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela veja o que temos na Paraíba, profissionais, né, porque muitas vezes esses eventos, eles são feitos apenas fora. E aí eu trouxe para cá, porque eu quero que a gente saiba que a gente tem aqui nutricionistas capacitados no atendimento do paciente com diagnóstico de diabetes. Além de ser capacitados, atualizados. Então, que a gente possa não só ficar falando, mas me perguntaram assim, o que é que você entrega, né? Eu vejo uns nutricionistas postando que deu uns guiazinhos no suplemento. Não. Vamos deixar de entregar essas coisas para pacientes. Vamos entregar só uma, gente. Se vocês quiserem ser nutricionistas que têm pacientes, vocês precisam fazer uma coisa só: entregar resultado. O paciente, ele não quer uma sacolinha com amostra grátis de suplemento, não. Eles querem resultado, certo? Então, eles querem resultado e é isso que nós vamos entregar. Eles querem um controle glicêmico, eles querem comer, o paciente diabético quer comer uma manga sem alterar a glicemia. Eles querem consumir chocolate sem alterar a glicemia. E tudo isso a gente faz com planejamento, com contagem de carboidratos, com educação nutricional, certo? Então, vamos entregar resultado. No dia 23 de novembro, eu só tenho um compromisso. É trabalhar até que você tenha excelência no atendimento. Aprenda a contagem, aprenda os protocolos, as perguntas, as condutas que a gente vai fazer. Combinado? E aí, quem não se inscreveu, né? Quem não se inscreveu, convida alguém para se inscrever, se inscreve, chama a gente, só é colocar, eu quero participar, ou quem quiser saber mais, porque aí a gente vai fazer todo esse acompanhamento, entregar todas as dúvidas e o que você precisa saber para o dia 23 de novembro a gente tá junto, combinado? Vamos agora se preparar, né, para assistir o jogo do Brasil e não passar raiva, como a gente já passou, a gente não vai passar mais raiva. Então, pessoal, obrigada, até mais, certo? E a gente se encontra sábado, nesse encontro, nessa conversa muito mais pesada. Quem tiver perguntas pode fazer. Eu tenho. Mamãe, por favor. Obrigada, Manu, por avisar. Grace. Dê tchau, Pedro, ali. Tchau. Ixi, que é menina agora. Olha que é menino.